Boa noite, concurseiro, concurseira, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Professores e professoras, vamos começar então a nossa aula, o encontro em que falaremos sobre concordâncias, concordância verbal e concordância nominal. E aí, tudo certo com vocês? Todo mundo atento? Todo mundo atenta? Vamos lá, então. A concordância é um conteúdo que você já, Tereza, tá, sim, mais ou menos bem. Semana passada a morte me rejeitou, né? Passei a semana passada inteira sem aula. Até imaginei que teria velório e tudo mais. Não foi dessa vez. Como se não bastasse semana passada, né? Não era você, né, bonitinha? Ontem, então, eu tive um problema num dente. Jurava que era o dente. Passei a noite inteira acordado, cheguei na emergência hoje da Uniodonto, era a gengiva. Pense numa dor muito grande, muito grande. A dor que eu tive de ontem à noite para cá dava para ter tido uns 3 meninos. Aí fui ao dentista hoje, não foi nada não, só um susto. Passou um antibiótico de 1000 miligramas para eu ficar esperto. Cervejinha esse final de semana não tem. Só, olha, daqui para frente é só para trás. Eu ando meio azarado esses dias. Então vamos aqui, gente. A concordância nominal e a concordância verbal são assuntos bem densos. Não é difícil, mas tem muita regra. Isso quer dizer que você vai precisar rever essa aula com mais cuidado depois. Mas é um conteúdo bem interessante, porque quando cai na prova, ela cai e leva uma galera, né? Principalmente a questão da concordância verbal. As duas, mas também não é um bicho de sete cabeças. Mas a Compeve, a FUNCERN, as bancas, de modo geral, adoram pegar os indivíduos desprevenidos com relação à concordância verbal, principalmente dos verbos ter e vir. Complicadinho. Então, vamos começar de imediato com a concordância nominal. E aí você já sabe que quando nós falamos de concordância nominal, nós estamos falando dos termos determinantes, que são artigo, numeral, pronome e adjetivo, como é que eles concordam com o substantivo, tá? Então, bem básico, você vai encontrar o substantivo e depois vai perceber como é que esses termos acessórios, termos determinantes, eles se comportam em relação ao substantivo. Então, para os casos principais, a preocupação é exatamente do grupo nominal, como o substantivo, como o adjetivo, artigo, numeral e pronome, vai se comportar quanto à concordância em relação ao termo a que está ligado. Lembre-se que o substantivo é a classe base para os demais nominais. Todos os termos que estiverem ligados ao substantivo, obrigatoriamente concordarão com ele. Então, vamos lá ao tópico número 1. O adjetivo, ele vai concordar com o substantivo, isso é óbvio. Por quê? Porque se o substantivo é a classe base e o adjetivo é um termo que está conectado a ele, é ligado a ele,
sempre vai concordar em gênero e em número, tá? Aí, quando fala de adjetivo, estamos falando do ponto de vista de classe gramatical. Agora, do ponto de vista sintático, aí nós nos referimos aos adjuntos adnominais. Só voltando aqui, para relembrar a vocês que adjuntos adnominais são esses mal assombrados aqui, ó. Eles são os adjuntos adnominais. Pronto. Você já sabe que adjuntos adnominais são artigo, numeral, pronome e adjetivo. E eles, obrigatoriamente, sempre concordarão com o substantivo. Acabou de começar, dona Mércia. Ok, gente? Então, vocês já sabem que os adjuntos adnominais concordarão com o substantivo. Então, você vai sair, se ela não está escutando nada, então nem adianta eu falar. Alguém digita para ela que ela sai e volta, que talvez volte à normalidade. Então, vejam aqui que o adjetivo concorda em gênero, concorda em número com o substantivo a que ele se liga, tá? Só você reparando aí o exemplo. A casa amarela ficava no fim da rua. Observem aqui que amarela é uma característica da casa. Amarela é um adjetivo. Que concordância é essa? Observe que casa é um substantivo feminino singular. Aí você vai perceber duas coisas básicas. O adjetivo e o artigo estão no entorno do substantivo, conectados a eles. O artigo concorda em gênero, a casa, que é feminina, e também em número, já que casa está no singular. A mesma coisa ocorrerá com o adjetivo, que vai concordar em gênero e em número com o substantivo. Então, a concordância nominal, basicamente, é isso. O substantivo é quem dá o tema, o mote da prosa. Se for feminino singular, todos os adjuntos que gravitam em torno dele também estarão no feminino singular. Se for masculino plural, as palavras que estiverem no seu entorno também serão masculinas plural. Então, veja, a casa amarela ficava no fim da rua. Você vai perceber, então, que o artigo casa mais o adjetivo amarela concordarão com este substantivo. Nada de novidade, tá? Isso aqui são os aspectos gerais, mais simples que você pode perceber. Claro que ao longo dos desdobramentos que a aula oferecerão, você vai perceber que existem algumas coisas um pouco mais complicadas. Mas, de modo geral, a concordância nominal é isso. Os termos, os adjuntos adnominais, que são artigo, numeral, pronome e adjetivo, concordarão em gênero e em número com o substantivo a que se conecta. Certo? Aí você vai ver aqui agora, quando
um adjetivo, um só adjetivo, está se referindo a mais de um substantivo de gêneros diferentes, gêneros ou números diferentes. Tá bom? Aí, primeiro lugar, quando o adjetivo ele vem após o substantivo, como é que se comporta? Concorda com o mais próximo ou concorda com os dois? Vejam aí. O rapaz e a moça apaixonada. Primeira possibilidade, concordar com o substantivo mais próximo. Segunda possibilidade, que é o convencional, o mais usual, concordar com os dois. O rapaz e a moça, apaixonados, saíram. Certo? Então, recapitulando, quando o adjetivo tem que concordar com mais de um substantivo de gêneros ou números diferentes, ele vai poder concordar, com o substantivo mais próximo. 2, concordará com os dois. Se concordar com o mais próximo, você vai perceber que moça, feminino, singular. Então, o rapaz e a moça apaixonada. Só que para quem não entende da regra, vai achar que somente a moça está apaixonada. O rapaz não. O que não é verdade. Aqui é apenas uma regra gramatical. Por isso que eu prefiro, agora, leve em consideração que as construções gramaticais que aparecem na prova não estão necessariamente dentro do meu gosto. Então, você tem que aprender as duas coisas. Nesse caso, o mais usual é concordar com os dois. Se concordar só com o próximo, está errado, professor? Óbvio que não. Mas o mais usual é esse aqui. Agora, isso é para quando o adjetivo vier depois dos substantivos. Tá? Depois. Aí aqui eu coloco um macetezão para você se ligar. Quando nós falamos de concordância, vai ser sempre assim. Ó. Lembre-se do critério. O adjetivo concorda com dois substantivos. Se for masculino mais masculino, a concordância será masculino. Masculino mais feminino, ou feminino mais masculino, masculino plural. Feminino mais feminino, feminino plural. Ou seja, qualquer possibilidade vai dar masculino plural. Só uma é que vai dar feminino. É porque se for ela e ela, feminino e feminino, aí vai para o feminino plural. Outro dia desse, eu estava dando essa mesma aula, e aí surgiu um foco de incêndio. E essa semana já, em aula presencial, um aluno me perguntou uma teoria. Eu não sei se eu já conversei com vocês sobre esse tema. Não é uma preocupação de concurso público, por isso eu vou comentar com vocês. A questão do pronome neutro. Muitas pessoas vêm me perguntar, professor, quando é que você vai dar uma aula sobre pronome neutro? Eu espero que nunca. Se a gente não sabe nem o básico, que é masculino e feminino, imagine o neutro. Em primeiro lugar, para acabar com qualquer possibilidade de discussão, na língua portuguesa não existe pronome neutro. Pronomes neutros é para grego e latim. Na língua portuguesa não existe isso. Tá? Ah, porque isso é um preconceito, porque a gramática é misógina, é machista, não sei o quê. Gente, isso não é discussão para concurso público por um fato evidente. Não é norma culta. Não existe isso na gramática. Então, se não existe na gramática, não cai em concurso. Se não cai em concurso, não adianta polemizar a aula, porque isso é desnecessário.
A questão do pronome neutro é apenas uma tendência social de grupos de militância. Nada afeta a sua vivência de concurseiro, tá? Então, não se preocupe com essas coisas que não fazem parte do nosso universo de concurseiro. Agora, claro, você pode ter uma opinião formada sobre isso. Ninguém tira de você esse direito de cidadão de montar, de construir o seu ideário. Mas não cabe uma discussão dessa monta nas aulas de português para concurso público. Antes que alguém venha me perguntar. Sabe que o professor é machista, o professor é misógino, o professor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem nada a ver com concurso isso. Vamos para o segundo tópico. Quando o adjetivo vier antes dos substantivos, ele pode concordar com o mais próximo, né? Ele concorda com o mais próximo. Veja aí. Os antigos postes e luminárias eram requintados. Observem que antigos está no masculino para concordar com poste, postes, que também é masculino plural. Ó. Os postes antigos eram, os postes eram requintados. Então, veja que você tem, nesse caso, requintados não se discute, né? A discussão é quando vem antes, coloquei só para você perceber, mas a discussão é sobre antigos, porque ele vem antes de postes. Os antigos postes e luminárias eram requintados. Observe que antigos vai concordar com o substantivo mais próximo, e não com o segundo. Ia ficar muito coisado. As antigas postes e luminárias. Vai ver que não cabe. Certo? Dois adjetivos para fazerem referência a apenas um substantivo. Os líderes americano e italiano se reuniram hoje. Observe que líderes é um substantivo. E você tem dois adjetivos usados para caracterizar um mesmo substantivo. Nós temos dois líderes, um americano, um italiano. Os dois se reuniram hoje. A segunda possibilidade de construção é o líder americano e o italiano. Aqui há uma elipse. É uma elipse porque o líder não aparece no segundo, mas está subentendido. O líder americano e o líder italiano se reuniram hoje. Pronto. Então, nós estamos discutindo, nesse caso, vendo as regras, quando você tem dois adjetivos que concordam com um substantivo. Você vai lembrar que particípio é quando o verbo recebe a forma nominal com valor normalmente de adjetivo. É quando recebe a terminação adoada e doída. O particípio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Olha o exemplo. Dado o sinal, todos se retiraram. Olha aqui o particípio derivado do verbo dar. Dado o sinal. Se não fosse sinal, fosse feminino, aí seria dada. Tá? Então, pensemos aqui. Ao invés de sinal, vamos pensar num substantivo feminino. Dadas as oportunidades,
Por que que o particípio aqui concorda com o substantivo? Porque particípio, quando não está dentro de uma locução verbal, tem comportamento de adjetivo. Certo? Concluídas as pesquisas, detalharemos os dados. Veja aqui, ida é um particípio derivado de concluir. Concluídas as pesquisas. Isso aqui tem valor de adjetivo. Por quê? Pesquisas concluídas. Certo, gente? Sem dificuldade para isso, né? Na voz passiva, lembrando que voz passiva que utiliza particípio é a voz passiva analítica, quando o verbo é transformado numa locução verbal. Foram dadas, foram anotadas, aliás, todas as reclamações. O que está acontecendo aqui? Reclamações é o substantivo. As reclamações foram anotadas. Concorda com o substantivo. Haviam sido anotados os detalhes da negociação. Anotados, concorda com o substantivo detalhes. Os detalhes. Lembrando que negociação é um substantivo, mas está dentro de uma locução adjetiva. Ou seja, está caracterizando o substantivo detalhes. Agora, quando o particípio se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Quando o particípio está fazendo referência a dois ou mais substantivos que pertencem a gêneros diferentes. Gênero aí masculino e feminino. O empenho e a confiança foram ampliados. Lembrando que quando você tem dois substantivos, vai concordar genericamente no masculino. Por quê? Pois vou relembrar. Empenho é masculino, mas confiança que é feminino. Quando você tem um elemento no masculino e outro no feminino, a concordância vai ser masculino. Quando você tem um elemento, um substantivo no feminino e outro no masculino, a concordância vai ser masculina. Eu só terei uma concordância feminina quando eu tiver feminino mais feminino igual a feminino. Esses macetes aí você não pode perder de vista. Quando você tem dois ou mais substantivos, o adjetivo ele vai vir flexionado no plural. Por quê? Porque tem mais de um substantivo. E vai ser flexionado no masculino. Observe que empenho é masculino, confiança feminina. Então, a flexão vai ser masculina, plural. Ok, gente? Vocês viram que não tem muita dificuldade, os detalhes aqui são genéricos, e não dá para você se perder nisso. Certo? O particípio não varia quando forma tempo composto. Como, por exemplo, havia anotado. Ninguém havia anotado as reclamações. Estou dentro de uma locução verbal. Lembrando que numa locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, esse é o verbo, e ele pode ser conjugado, tá? Ele pode ser conjugado em tempo, em modo, em voz, em pessoa, em número,
porque ele é o verbo. Anotado é particípio. Então, ele não se flexiona mais como verbo. Por que aqui está tudo no singular? Porque o verbo haver, que indica existência ou tempo decorrido, ele é impessoal. Como ele está dentro de uma locução, ele vai continuar invariável. Veja que nesse aqui, ele não varia, ninguém, está no singular, ninguém havia. Aqui está no plural, todos haviam, mas anotado continua invariável. Esses casos gerais são aqueles que mais preocupam. Esses são os que devem preocupar. Por quê? Porque são os mais usuais em concursos públicos, tá? As bancas, quando tratam de concordância verbal, tratam desses fenômenos. É preciso, é necessário, é proibido e é bom. Sempre que não vier com o termo determinante, ou seja, com o artigo ou com o numeral, essas expressões, elas ficam invariáveis, elas não se flexionam, certo? Olha o exemplo. É proibido entrada. Não tem o artigo de entrada, então é proibido. Mas se eu colocar o artigo, é proibida a entrada. Eu coloquei o determinante para a entrada, então proibido pode ser flexionado. Aqui, proibido entrada genérica, não tem determinante, então continua invariável. É preciso álcool para limpar a mesa, sem determinante. Aqui, ó, álcool. Seriam precisos vários, olha o determinante, vários conferencistas. Aqui só foi para o plural porque apareceu esse elemento determinante aqui, um adjetivo. Para os termos mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado e quite. Lembrando que obrigado é uma palavra, um adjetivo, que varia, tá? Então, se são mulheres que agradecem, obrigada. Se são homens, obrigado. Se são mais de uma pessoa que estão agradecendo, obrigadas, obrigados. Tá? Tem gente que diz obrigado sendo mulher e tem gente que diz obrigada sendo homem. Daqui a pouco tem gente dizendo também obrigade. Aí é demais. Então vamos para o primeiro exemplo. Diz que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Essas palavras. Mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado e quite. Seguem anexos ou seguem inclusos os documentos. Agora, lembrando, se tiver preposição, então vai continuar invariável. Aqui, seguem anexos ou seguem em anexo. Quando tem preposição anteposta, a palavra continua invariável. Muito obrigadas, responderam elas. Se elas responderam, o número é plural e o gênero é feminino, muito obrigadas. O advérbio é invariável, vocês já sabem, não tem flexão de pessoa, nem flexão de número, a variação vai apenas para o adjetivo. Muito obrigadas. Elas mesmas, ou elas próprias, fizeram o trabalho. Concorda com elas. Nós estamos quites. Nós, quites.
com a Receita Federal. Essa dica que eu já falei, se tiver preposição em, o termo anexo vai continuar invariável. Não tem muito segredo, então, né? Agora, aqui tem uma das grandes confusões, que é quando bastante é advérbio e quando é adjetivo. Lembrando que, quando bastante é advérbio, você tem pouca dificuldade para perceber. Por quê? Porque você já sabe que ela não pode ser pluralizada. E ela se refere, normalmente, a uma ação. Bastante pode equivaler a muito ou muita, ou suficiente. Exemplo, conheceu bastante coisa durante a visita. Ou seja, conheceu muita coisa. Bastante aqui não varia porque é advérbio. Se eu colocar toda a oração no plural, você vai perceber que bastante vai continuar no singular. Conheceram bastante coisas durante a visita. Certo? Então, não sofre variação. Estudei bastante hoje. Estudei muito hoje. É a circunstância de intensidade. Agora, bastante pode ser adjetivo. E quando isso acontece, ela varia. Olha aí, ela pode variar bastante, pode equivaler a muitos, muitas, suficientes. Veja o exemplo. Fiz bastantes coisas em casa. Fiz muitas coisas. Veja que no primeiro caso, bastante está conectado ao verbo. Logo, é advérbio. E aqui, nesse exemplo, bastante está ligado a coisas. Coisa é substantivo, que está no plural feminino. Logo, a palavra bastante vai concordar no feminino, no número, no caso. Estudei bastantes assuntos. Observe Alcides, aqui que bastante concorda com o substantivo assunto. Você não vai ver um adjetivo concordando com um substantivo, um advérbio concordando com um substantivo, porque advérbio é invariável. Então, se bastante está flexionado no plural, é claro que ele é um adjetivo e está concordando com um substantivo. Oi, Mariana. caso ele na função de advérbio, ele não vai para o plural. Não, advérbio é invariável. Ele nunca é flexionado em É. plural. Se o bastante variar, é porque é adjetivo. As expressões caro, barato, alto e baixo. Elas são altas. Veja aqui que alta é uma característica do sujeito. Logo, é um adjetivo. Elas são altas, mulheres altas. Então, adjetivo. Elas falaram alto. Alto é o modo como falaram. Está conectado ao verbo. Se está conectado ao verbo, então é um advérbio. A roupa está cara. Roupa, cara. Cara é uma característica do substantivo do sujeito da oração. Logo, é adjetivo. A roupa custou caro. Aqui é um advérbio que indica uma circunstância relacionada ao verbo e não à roupa. Roupa cara, custou caro. No caso de meio, meio pode ser várias coisas. Meio pode ser o modo, meio pode ser
meio pode ser uma fração, meio pode ser o jeito. Vejam aí, pode ser metade. Um pouco é invariável. Então, é o modo, né? Ou é intensidade. Intensidade, um pouco. Amanda está meio pensativa. É o modo, né? Meio pensativa. Já nessa outra, metade, tem a função adjetiva. Tomamos meia garrafa, é metade. Meia garrafa de vinho. Então, adjetivo. Aqui é um pouco, é o modo, né? Um pouco pensativa. Depois, tomamos meia garrafa, quer dizer, metade da garrafa. O outro exemplo, estava a meio metro de distância. Meio metro, meio, unidade de medida, né? A meio metro, a metade. E, por fim, meio pode ser veículo, pode ser o caminho, os meios de comunicação de massa. Meios aqui varia, porque é substantivo. Os meios, ó, os meios. Tem artigo, flexiona em gênero e flexiona-se em número. E tem só de sozinho e só de somente. E aí, quando tem preposição, é advérbio. A sós é advérbio. Advérbio de modo. Só, somente e a sós. O advérbio somente e apenas, você já sabe que é invariável. Só eles não acordaram, não concordaram com a proposta. Só eles, ou somente eles. Quando você quiser saber se só é advérbio, acrescentemente somente. Se só for adjetivo, acrescentezinho, sozinho, sozinha. Se couber essa variação, você já sabe que é adjetivo. Recapitulando, repetindo. Se a palavra só for advérbia, você pode trocar, você pode acrescentar a terminação, o sufixo mente. Somente eles não concordaram com a proposta. Somente eles. Apenas eles. Então, você já sabe que é advérbio. Se só for adjetivo, você pode colocar o sufixo diminutivo. E aí você vai ver que é adjetivo. Ele, ou eles, ou elas, estava ou estavam sós, ou sozinhos, ou sozinhas. Aí você já sabe que só será adjetivo. Agora, se você colocar a sós, aí é invariável. As expressões menos, alerta, pseudo, a olhos vistos. Para início de conversa, já podemos dizer para vocês que não existe a palavra menos. Nunca existiu, tá, gente? Menos não existe. Existe menos, mas menos não. O que pode existir é uma palavra bem parecida, que é uma variante de amenizar. Ameno, amena. O clima da serra está ameno, a temperatura está amena. Mas menos, só existe ela, não tem menos. Oi, Mariana. Nesse meio aí, tem meia não, né? Já é outra coisa, é o meio mesmo, né? Por exemplo, eu estou meio doente, assim. Meio é o modo, né? Sim, Aí mas não você pode trocar por um pouco. não, mas o meio ele é para o gênero
pro gênero masculino e feminino, no caso, né? Sim, ele é invariável. Você pode usar para os dois casos, Sim, mas vai continuar sempre do mesmo jeito. sim, tá bom. Mas então, quer dizer que meia não tem, não. Só meia de calçar mesmo, de meia de De usar metade, mesmo. né? A palavra. Se você usa meia, Sim, pode ser o vestuário, quando você sim. veste a meia, ou meia Hum, garrafa, meia entrada, aí é a metade. sim, certo. Mas Tá, você tá não bom. pode dizer, estou meia coisada. Não, é meio coisada, que é o Sim, modo. tá, certo, tá, tá. Vamos lá. Que são invariáveis? A palavra menos. Não varia, não tem menos. Pelo amor de Deus. Peras, caridade. Tá? Havia menos pessoas na reunião de hoje. E não menos pessoas. Afe Maria. Aí é de lascar. Os policiais estavam alerta ou preposicionado. Em alerta. Trata-se de pseudo-sábias. Veja que pseudo aqui, que é um falso prefixo, ele continua invariável. Pseudo-falsas. O dinheiro inflacionado desaparece a olhos vistos. Então, continua do mesmo jeito que se coloca aí. Tem uma observação sobre alerta. Alerta pode ser um aviso, pode ser uma sirene, que é um substantivo e pode ser flexionado. Já dei vários alertas ao gerente. Pois é, também não. Olha o microfone. Gigi. Vamos ver aqui sobre os verbos. Nós ainda temos dois aqui rapidão. Adjetivos adverbializados, eles ficam sempre invariáveis. Ou seja, se ele se comporta como advérbio, ele não vai ter flexão. Márcio foi direto à secretaria. Foi direto, foi diretamente. Saiu rápido ou saiu rapidamente. Saiu rápido para o trabalho. São adjetivos que se comportam como advérbios. A expressão tal qual o tal concorda com o qual, né? Que é o pronome relativo. Então, Rafael é tal quais os pais. Veja que concorda com o pronome relativo que está antecipando pais. As meninas eram tais qual a mãe. As meninas tais qual. Veja que tal concorda com o sujeito. Alcides, Alcides, isso aí quer dizer que é parecido? É assim, no caso, explica um pouco aí esse tal. É o quê, Mariana? Esse tal quais os pais, ele quer dizer que é parecido ou é o quê? Como é? Igual. Sim, igual, tá. Uhum. Então, o tal concorda com o antecedente, e qual com o consequente. Então, Rafael é singular, Rafael é tal. As meninas eram tais. Quais? Os pais, quais concorda com os pais, e qual concorda com a mãe. Com a mãe. Então, só para você se ligar. Tal concorda com o antecedente, o qual concorda com o consequente. Rafael é tal, quais os pais. As meninas eram tais, qual a mãe. Um concorda com um lado,
o outro concorda com o outro lado. Agora, com relação à concordância verbal, Alcides, esse tal quais que você está colocando que ele parece com com os pais, e se for só um, aí vai ou concordar. com o pai ou com a mãe? Rafael é tal qual o pai. Rafael é tal qual Sim, a mãe. certo. Se tudo for singular, o antecedente e o consequente vai tudo para o singular. Se tudo for plural, as meninas são tais quais os pais. Então, quem vai determinar a variação aí são o antecedente e o consequente. Se os dois estiverem no plural, tais quais. Se um estiver no plural, tais, o outro no singular, qual. Bom, a regra de ouro da concordância verbal é a seguinte: o verbo sempre vai concordar com o sujeito da oração. Concorda em gênero e concorda também em pessoa. O exemplo está aí, ó. Os presidiários faziam misérias. Faziam porque concorda com quem? Com o sujeito. Você já sabe que quando o sujeito é um substantivo, o verbo vai concordar na terceira pessoa. Se o substantivo está no plural, o verbo vai ser conjugado na terceira pessoa do plural. Veja exemplo. Presidiários, eu digo eles faziam. Se for só o presidiário, então ele fazia. O verbo sempre concorda em pessoa e em número com o sujeito. E aí, quando o sujeito é substantivo, o verbo vai ser flexionado na terceira pessoa. Vós conseguistes um bom dinheiro. Observe que o verbo está concordando com o sujeito da segunda pessoa plural. Vós conseguistes. Essa é a regra básica de concordância verbal. O verbo sempre, obrigatoriamente, concordará com o sujeito. Regra 2. Com sujeito composto anteposto ao verbo, que é o convencional. Na ordem direta, o sujeito sempre vem antes do verbo. Tá? Quando isso acontece, o verbo concorda com os dois elementos do sujeito, já que é composto. Ouro Preto e Mariana são, olha aí, elas, duas cidades, são. Não posso dizer Ouro Preto e Mariana é. Estou dizendo que elas são, certo? A secretária e o diretor chegaram pontualmente. Então, veja que eu tenho na primeira oração e na segunda oração sujeito composto. Por isso, o verbo vai concordar no plural com elas. Se os núcleos forem sinônimos ou formados de palavras de um mesmo conjunto semântico, de um campo semântico, tanto pode ser singular como pode ser plural. Exemplo, a sinceridade e a franqueza. Observem que elas são sinônimas, fazem parte do mesmo campo semântico. A sinceridade e a franqueza é uma virtude ou são uma virtude. Por quê? Porque elas são sinônimas. Quando nós temos um núcleo,
em consequência gradativa. Gradativa quer dizer, quando vai esse acontecimento, ele vai degradando, ele vai trazendo uma ideia de sequência gradativa para mais ou para menos. Exemplos: a amizade, o companheirismo, a união. Veja que são coisas que vão trazendo uma ideia de gradação. Amizade, companheirismo e união são uma vai trazendo uma ideia de mais ou de menos importância que a outra. Levou-o, levaram-no ao sucesso profissional. A gradação pode ser de baixo para cima, crescente, e pode ser decrescente. Por exemplo, brisa, vento, tempestade. É gradual, é a ideia ascendente. Eu posso usar a concordância das duas formas, ou do singular ou do plural. Núcleos resumidos por um pronome indefinido. Isso quer dizer aposto resumitivo. O que é um aposto resumitivo? Você vem de uma sequência de termos e quando vai chegando ao término delas, você sintetiza com apenas um pronome indefinido. Lápis, papel, lápis, borracha, tudo era caro na loja. Então, esse tudo é um aposto que resume os termos anunciados. Tios, irmãos, primos, todos chegaram cedo. Então, veja que esse pronome indefinido, ele resume. Por isso que ele é chamado de aposto resumitivo ou aposto recapitulativo. Ok, gente? Quando o sujeito é composto e esse sujeito vem quebrando a norma, vem depois do verbo. Você já sabe que normalmente o sujeito é anteposto ao verbo. Nesse caso, ele vem pós-posto ao verbo, ou seja, o verbo inicia a oração. Como é que ele vai se comportar? O verbo concorda com o termo mais próximo ou concorda com os dois elementos, da mesma forma como os adjetivos se comportam em relação ao substantivo. Olha o exemplo. Veja que os dois substantivos, ó, eles vêm depois, o sujeito vem depois. Vende-se casa e apartamentos, ó, concorda com o mais próximo. Ou concorda com ambos, vendem-se. Eu sempre gosto do genérico, quando o verbo concorda com os dois. Certo? Eu tenho aqui uma voz passiva pronominal sintética. Quem é o sujeito? Casa e apartamentos. Vendem-se casas e apartamentos, ou casa e apartamentos são vendidos. Chegou ou chegaram a carta e o bilhete. Chegou a carta e o bilhete, ou chegaram a carta e o bilhete. Então, veja que você também pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com ambos. Nos casos gerais, quando o sujeito é formado por um coletivo, você pode fazer a concordância das duas formas. O cardume escapou. Alcides, Oi. se você usar essas duas palavras, elas estão certas. Vende-se ou vendem-se. Em ambos os casos está correto. Por quê? Porque ele pode concordar com o primeiro, o mais próximo do verbo,
ou ele pode concordar com os dois juntos. Vende-se casa e apartamentos, ou vendem-se casa e apartamentos. No coletivo, então, você pode fazer a concordância dos dois modos. Quando o sujeito é formado em um coletivo, o cardume escapou, os cardumes escaparam. Quando o sujeito é formado por coletivo singular, um grupo chegou. Como é coletivo, mas está no singular, é um grupo. Chegou. Funciona como um sujeito simples. Um grupo de mães chegou. Mas como foi especificado, um grupo de mães, aí eu tanto posso fazer a concordância assim, ó, um grupo chegou, ou um grupo de mães chegaram. Pode ser as duas formas. Quando você tem nomes, isso é muito comum para nomes de lugares que já é singular. Por exemplo, Minas Gerais, Estados Unidos. Como é que vai acontecer? Minas Gerais não possui mar. Como não tem artigo, o verbo vem no singular. Mas se eu colocar as Minas Gerais, tem determinante. Então, eu posso pluralizar o verbo. As Minas Gerais não possuem mar. Minas Gerais não possui mar. Estados Unidos está na América do Norte. Os Estados Unidos estão na América do Norte. Tranquilo? Agora, para títulos e obras, como é que funciona? Quando se trata de títulos de obras, admite-se o plural ou o singular. Os Lusíadas, que é o nome da obra de Luís Vaz de Camões, que é uma paródia de Ilíada, uma obra grega, sobre os feitos heróicos dos gregos na guerra entre gregos e troianos. Os Lusíadas glorificou, porque fica subentendido a obra. Abra não, obra. Glorificaram, porque aqui sim concorda com o nome plural. Pronomes na terceira pessoa, pronome de tratamento, aliás, sempre se concorda, sempre faz a concordância na terceira pessoa. Vossa Excelência conhece seu problema. Ela conhece, porque Vossa Excelência é ela. Vossa Excelência conhece seu problema. Vossas Excelências conhecem seus problemas. Então, sempre vai ser concordando na terceira pessoa. Pronomes relativos que e quem. Fui eu que paguei a conta. Eu fui, ó. Fui eu. Fomos nós quem pagou a conta, ou quem pagamos a conta. Nós pagamos a conta. Prefiro a segunda construção. Fica mais qual seria o termo? Mais usual, mais próximo da realidade do falante. Fomos nós quem pagou, soa um pouco estranho, né? Mas quando nós dizemos fomos nós quem pagamos, aí dá certo, fica melhor. Não que esteja errado, estou falando apenas da usabilidade, daquilo que é usual. Quando você tem núcleos ligados por ou, vai dar uma ideia de alternância. Alternância quer dizer ou um ou outro. Então, vai para o singular. Recife ou Natal possuem belas praias. Eu pulei um exemplo. Ana ou Júnior vencerá o jogo. A ideia aqui é de exclusão. Não serão os dois quem ganharão. Ou um ou outro. No segundo exemplo, as duas cidades
possuem belas praias. Recife ou Natal possuem belas praias. Então, aqui não é alternância, é adição. E aí, com o pronome se, depende, né? Se o verbo for transitivo direto, vai poder flexionar-se. Se os verbos forem intransitivos, transitivos indiretos, ligação, não vai ter flexão. Analisou-se o problema de reforma agrária. Esse se aqui é pronome apassivador. O problema, o plano da reforma agrária foi analisado. Então, continua no singular. Analisaram-se os planos de reforma agrária. Eu posso pluralizar. Por quê? Porque os planos está no plural, então o verbo é transitivo direto, vai ser pluralizado. Os planos de reforma agrária foram analisados. Toda vez que o verbo for transitivo direto e estiver acompanhado de si, se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ser pluralizado também. Precisa-se de, aí aqui não tem variação. Por quê? Porque o verbo tem preposição. Exige preposição. Precisa-se de homens e mulheres corajosos. Lembre-se que quando tem masculino mais feminino, a concordância vai ser masculina. Tá? Então, o verbo aqui continua no singular. Por quê? Por causa da preposição de. Descansa-se muito em aldeia. O verbo é intransitivo, logo, ele não vai ser pluralizado. Certo? Porque esse se é para indeterminar o sujeito. A gente já viu isso em regência verbal, né? Agora, casos gerais. Né? No caso de um ou outro, como é a alternância, como é a exclusão, vai ficar no singular. Um ou outro. Hoje, um ou outro viaja a Brasília. Não serão os dois. É exclusão. Se um for, o outro não irá. Então, um ou outro viaja. Um ou outro, nenhum, nem outro, nem. O verbo vai para o plural. Ah, desculpe. Um e outro é adição. Nenhum, nem outro. Lembre-se que a expressão nem é aditiva. Nem equivale a e não. Um e outro esculpiam a madeira da porta. Um e outro. Ou seja, era mais de uma pessoa. Eram duas ou mais, um e outro. Então, o verbo tem que concordar no plural. Eu era uma das que, aqui é partitivo, né? Eu era parte, uma das que mais estudavam na escola. O aluno é um dos que menos aparecem no curso. Veja que aqui é a parte. Mais de, menos de. O verbo concorda com o numeral. Veja, mais de um tenista representou. Vai concordar com quem? Com um. Mais de 100 pessoas morreram. Vai concordar com quem? 100. É muita regra, né, gente? Concordância é muita regra. Mas é bem lógico. Casos especiais. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Mais de um são vários. Mais de um são vários. Mais de um veículo chocaram-se. Aqui, esse se é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Que dá a entender? Se mais de um veículo chocaram-se, quer dizer que
Um e outro chocaram-se. Eles chocaram-se. Pronome reflexivo. Na expressão, a maior parte de, ou uma porção de, grande número de, a maioria de, metade de, vai ficar no singular. Por quê? Porque dá uma ideia de partição. É partitiva. Parte de alguma coisa. Então, o verbo vai ficar no singular. A maior parte precisa ler mais. A maior parte dos alunos, aí é especificado que parte dos alunos. Aí eu posso efetuar singular e plural. A maior parte precisa, maior parte dos alunos precisam ler mais. Então, se eu especificar, eu posso pluralizar. Locuções pronominais. Qual de nós ou quais de nós, muito de vocês ou muitos de vocês. O verbo concorda com o pronome indefinido ou com o pronome interrogativo, ou com o pronome pessoal. Qual de vós é humilde? Quais de vós são ou sois humildes? Ele está concordando com quem? O verbo concorda com o pronome. Qual é ou quais são? É isso. O verbo vai concordar com o pronome. Se o pronome está no singular, qual? O verbo singular. Se o pronome estiver no plural, quais? O verbo vai ser pluralizado. E aqui tem duas possibilidades, né? São ou sois. Vós sois. Com percentuais, 1% foi vendido, 5% discordam. Então, veja que vai concordar com o numeral. Se tiver especificado, pode concordar com o termo especificador. 1% da produção foi vendido. 5% das pessoas, aqui como tem uma especificação, concordam, discordam. 1% das pessoas, olha como tem uma especificação, discorda, pode concordar com o numeral ou pode concordar com a pessoa. Discorda, 1% discorda ou 1% das pessoas discordam. Depende, você pode fazer dois tipos de concordância. Mamãe, isso Uma não é agora, que concordando com tanta boniteza, percentual, meu outra Deus do céu. concordando com especificador. Oi? Alguém falou? Olá? Ouço vozes. Tem alguém aí? A expressão haja vista, vista é invariável. Quem pode mudar é o verbo. Vista sempre vai ser invariável. A instabilidade econômica piora. Haja vista ou hajam vista as divergências políticas no país. Então, vista não varia. Quem pode variar é o verbo. Os verbos impessoais são aqueles verbos invariáveis que não admitem pessoa, tá? Porque como ele não tem sujeito, ele não vai sofrer variação. O verbo haver, por exemplo, e aí tem um acróstico, né? O fera, que é o verbo fazer, ocorrer, existir. Ele não admite sujeito. No sentido de que o verbo haver, ele não vai admitir sujeito sempre que ele trouxer para a oração um sentido de tempo passado ou no sentido de existência. Há alunos que estudam muito. Como aqui está falando de existência, então o verbo continua invariável.
Mas se eu trocar pelo verbo existir, o verbo existir admite pessoa. Então, ele pode ser pluralizado. Existem alunos. Há alunos, existem alunos. E assim o verbo fazer, o verbo ser, o verbo estar, quando forem para fazer referência também a tempo decorrido, a hora, a data, ou principalmente, quando fenômeno da natureza, principalmente calor, frio, temperatura. Não tem plural, porque o verbo é impessoal. Faz meses que te espero. Preste atenção. O verbo fazer, quando indica tempo passado, ele não vai para o plural. Pode fazer 1000 anos, sempre vai ser faz. Faz 10 anos, faz 100 anos, faz 1000 anos. E não fazem. O verbo fazer só admite pessoa quando dá uma ideia de ação praticada. Por exemplo, fazem salgados maravilhosos naquela lanchonete. Tudo bem. Como fazer aí no sentido de realizar, então admite pessoa. É basicamente isso. Fenômenos da natureza, choveu ontem, anoiteceu lentamente, também não tem sujeito. Eu acho engraçado esse verbo soar. E tem gente que, incrivelmente, confunde o verbo soar com o verbo suar. Suar no sentido de sudorese, é o ato ou efeito de suar, a transpiração. Animais suam. Nós somos animais, logo suamos. Mas podemos soar também, soar de produzir som. Mas normalmente quem soa são os sinos, são metais, são os metais. Os instrumentos musicais, eles soam. Nós podemos soar, mas normalmente, quando usamos isso, é para dizer que suamos e não soamos. Não é porque eu soo muito. Aqui na cidade que eu moro é muito quente e eu soo muito. Não, você não soa. Até pode soar, você pode até ser um pouco barulhento, né? Mas o sentido aí é de suar. Vamos então agora para a resolução das questões. Alcides, explica um pouquinho sobre esse soar aí. Esse soar não pode ser, quando a gente fala uma palavra que pode soar mal assim, nesse sentido, não? Se a conotação for de som, sim, pode usar. Hum. Você não pode usar soar para dizer que está transpirando. Suor e suar são uma coisa. Soar é de fazer barulho. Vamos lá para a primeira questão, que diz assim: ainda segundo a norma culta da língua portuguesa, a concordância verbal deve levar em conta o número, singular e plural. E também levar em consideração as pessoas, que são 3 pessoas. Primeira pessoa, eu, que é a pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, que é a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, que é o assunto, que é sobre o que se fala, ou sobre de quem se fala. Que para mim a melhor parte é a terceira pessoa. Então a concordância verbal leva em consideração essas duas coisas, a concordância de número e a concordância de pessoa, ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que apresenta afirmações corretas sobre a concordância verbal.
Primeira afirmativa. A regra básica da concordância verbal consiste em concordar o verbo com o objeto, seja ele objeto direto ou indireto. Você viu isso nas regras de concordância verbal? Que o verbo tem que concordar com o objeto? Viu? Claro que não. O verbo, ele concorda com o sujeito. Então, a letra A é falsa. Falciana. Letra B. Mais falsa do que a nota de 30 conto. Letra B. A regra básica da concordância verbal consiste em concordar o verbo com o sujeito. Certo? Certo, gente? Certo. Essa é a regra básica. Parece que é a letra B. Letra C. As pessoas do singular são nós, vós, eles ou elas. Gente, olha aqui. Como é que a pessoa cai num negócio desse, né? Nós, vós, eles ou elas é plural e não singular. As pessoas do singular são eu, tu, ele e ela. Houve uma inversão, né? Resposta correta, letra B. De besta quem cai num negócio desse, né? Dois. Há em nossa língua algumas regras que determinam o uso correto da concordância verbal. E nominal. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância. Vamos lá. Letra A. Ficamos fora de si. Letra B. São 8 horas de caminhada até a escola. Letra C. Faz 5 anos que eu estudo nesta escola. Letra D. Neste espaço é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Vou deixar vocês responderem essa aí. Vou dar um minuto para vocês analisarem. E aí? Já temos um veredito? O que, é que vocês disseram aqui? Um diz que é A, outro diz que é D, outro diz que é A. Vamos aqui. Gente, ficamos fora de quê? De si? Ficamos fora de si? Não é ficamos fora de nós? Ficamos fora de nós, não fora de si. Olha o verbo ficar. Ele concorda com nós. Nós ficamos. Então, há erro de concordância. Eu não posso dizer é 8 horas. O verbo concorda com o numeral, 8 horas. Letra C.
5 anos é o tempo decorrido, o verbo fazer dá uma ideia de tempo passado. Então, faz 5 anos, tá certo. Neste espaço é proibida a entrada. Por que que proibida e não proibido? Por causa da presença do determinante. Também tá certo. Resposta errada, portanto, é essa que nós queremos. Letra A, de aprovação. Leia atentamente as estruturas abaixo e assinale a alternativa em que a concordância nominal não está correta. Letra A. Apesar da baixa estatura, muitos sul-americanos possuem monstruosas mãos e braços. Essa concordância está errada? Está certíssima. Monstruosa é o adjetivo que vem anteposto ao substantivo ao qual se refere, e ele pode concordar com o mais próximo e pode concordar com ambos. Nesse caso, ele concordou com o mais próximo. Monstruosas mãos e braços. Tá? Então, aqui está corretíssimo. Por isso, não é a que nós queremos. Letra B. Estupefato passou muitas horas admirando o magnífico desertos e lagos da Patagônia. Observe aqui o adjetivo que vem anteposto aos dois substantivos, desertos e lagos. Então, o correto seria admirando os magníficos desertos e lagos. Teria que concordar com os dois, em número e em gênero. Não é uma questão do outro mundo, tá vendo? Bem facinho. Recuperada a saúde e o ânimo, Martinez retornou imediatamente ao seu posto de trabalho. Observe que recuperada, que é um particípio, concorda com o termo mais próximo, a saúde. Poderia concordar com os dois. Recuperados, a saúde e o ânimo, poderia concordar em gênero e em número com ambos, mas preferiu concordar com o mais próximo. Tá certo. Uma pena ter fechado. Aquele restaurante argentino servia maravilhosas empanadas e bifes de chouriço. Tudo certinho. Para quem não sabe o que é empanadas na Argentina, é salgado, que a gente chama aqui coxinha, risole, pastel. Isso é empanadas para eles. Então, maravilhosas está concordando com os dois substantivos, empanadas e bifes. Perfeita a concordância nominal. A única errada é a letra B. O magnífico desertos e lagos. Deveria ser, passou muitas horas admirando os magníficos desertos e lagos. Até aqui tudo tranquilo, gente? Dúvidas? Questão número 4 diz assim: leia atentamente as estruturas a seguir e assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Naquela época, as cores verde-limão estavam na moda. Tá certo ou tá errado essa, gente? Naquela época, as cores verde-limão estavam na moda. Tá de novo, né?
aquela roupa neon, parece, as mulheres saem na rua parecendo um marca-texto, né? Todo mundo fosforescente. O povo doido. E aí, tem alguma coisa errada? Tem alguma... Tá certo ou tá errado? Hein, Leila? Tu veste assim, marca-texto também? Deixe ela. Olha, mas já se entregou aqui, ó. Deixe ela, que ela está estudando para ser concursada. Thaís, tá certo, Thaís? Tá certo, Thaís. Verde-limão é invariável. As cores são invariáveis. Raramente se entregou, mas sai. Mas sai. Aquela roupa que a gente usa para marcar encontro com a pessoa. Diz, eu vou estar lá na Praça do Alecrim. Verde-limão. Tem como se perder, né? Sim, voltando aqui. Cores são invariáveis. Se perde nada. Cores são invariáveis. Normalmente, cores são invariáveis. Então, tá certíssimo. As cores verde e limão. O Exército adotou fardas azuis marinho. Se você prestou atenção no que eu falei, você já viu que essa tá errada. Tá errada, muito bem, Thaís. Por quê? O correto seria: o Exército adotou fardas azul marinho, cor invariável. Olha, uma mulher operacionalizando a lógica, fazendo ilações. Ora, se cores são invariáveis e azul é cor, logo, toda uma lógica, né? Ela pintou a casa de azul céu. Não sabia. Ai, meu Deus. Azul céu. Ela pintou a casa de azul céu. Tudo certo. Engraçado que a paleta de cores das mulheres é infinita, né? Homem é só verde, amarelo, azul, vermelho. Mulher não, mulher adora adjetivo. É azul bebê, é azul profundo, azul royal, azul céu, azul não sei o quê. Não acaba nunca a paleta de cores. Misericórdia. Antigamente, caneta azul, verdade, caneta azul. Deixa de investir. Jamais. Aqui dia está inventando preto inferno, preto não sei o que. Vou ter que fazer, não. Sei não. Viu? Antigamente, os enfermeiros vestiam uniformes vermelho sangue. Tá certo? Observe que sangue aí, assim como o céu, serviram de adjetivo, né? Azul céu, vermelho sangue. Tá certo? A única que está errada é a letra B, que Thaís não sabia que cor é invariável. Não bota esse negócio de neutro, não, dá confusão. Toda semana dá uma confusão nas minhas aulas com esse negócio de neutro. Vamos lá, questão número 5. Hoje eu estou neutro, né? Estou numa cor preto e cinza. Bem basiquinho. Sabe-se que a concordância entre os termos da oração é uma característica da norma padrão. Considere a concordância do termo destacado em eu próprio lhe revelara não apenas a infidelidade. Assinale dentre as alternativas abaixo a frase correta em relação à concordância. Eu próprio lhe revelara não apenas a infidelidade. Vamos aí. Eles mesmo, já viu o erro aí, né?
eles mesmos fizeram os móveis da casa. Trouxeram tantas questões na última aula. Trouxeram tantas. Olha aí na cara, né, gente? Na cara. Comeram bastantes salgadinhos. Olha, salgadinhos. E bastantes salgadinhos. Bastantes. Concordando tudo certinho. Parece que é a letra C. Letra D. É preciso muito necessidade para reclamar. Tá errado? Tá. Necessidade é feminina. Então, é preciso muita necessidade para reclamar. Thaís, eu privilegiei hoje a banca IBFC, porque é uma das bancas que tem ganhado mais visibilidade no Rio Grande do Norte nos últimos 2 semestres. Tá? Então, é uma banca que está em evidência no Rio Grande do Norte, mediana, né? Uma banca de médio porte, e que língua portuguesa ela se comporta exatamente desse jeito. Não é uma banca que traz grandes dificuldades, tá? É tanto que os meus alunos na prova agora da PM fecharam, a maioria fechou a prova. Entre 8, a maior parte dos meus alunos fizeram entre 8 e 10 questões, dessa banca. Então, é isso que eu estou dizendo. É uma banca, Thaís, que ela não dificulta muito a vida do concurseiro, tá? Mas qual é a desvantagem de ter uma prova com um nível baixo em língua portuguesa? É que você sai de casa na obrigação de fechar a prova. Se você fizer 7 questões, 6 questões, já lhe trará grandes dificuldades, tá? Então, uma banca bem, assim, bem... Para quem está num nível iniciante, com um pé na metade do caminho. Vamos lá. Questão número 5. A resposta correta é letra C, não é isso? A letra D está errada porque é preciso muita necessidade. Não concorda certo. A única que concorda certinho, letra C, comeram bastantes salgadinhos na festa. Leia atentamente as estruturas abaixo e assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta. A saúde dela inspira cuidados. Ela fez 2 intervenções médico-cirúrgicas. 2 intervenções médico-cirúrgicas. Intervenções cirúrgicas. Errada. Inclusive, gente, meus povos, a prova da PM agora, RN, veio uma questão, a questão número 5, que cabia recurso. Ninguém, nenhuma das grandes plataformas e nenhum dos cursos no seu site contestou o gabarito dessa prova. Quando a prova saiu, todo mundo, eu não vou dizer nome de cursos, mas cursos grandes de verdade, nem falo do Rio Grande do Norte. Grandes plataformas colocaram o gabarito preliminar com a resposta da questão 5 certa. Quando eu vi, eu disse, nem, tá errado. Tem 2 respostas, nenhuma das alternativas bate. Nenhuma. E aí eu elaborei o recurso, passei para a geral,
seguidores e alunos, seguidores das redes e alunos, e ninguém, em off, eu poderia até dizer o nome das grandes escolas para concursos públicos, ninguém, nenhum dos grandes monstros da língua portuguesa ousaram ter esse embate com a banca. Eu fiz o recurso e adivinha o que aconteceu? A IBFC anulou 6 questões desta prova, dentre as quais a questão de língua portuguesa. Alguns professores de língua portuguesa do Rio Grande do Norte só foram admitir que a questão cabia recurso depois que, no outro dia, na segunda-feira, que o meu recurso já tinha se espalhado por todos os lugares, e aí eu fiz um recurso com só nada. Eu fiz um recurso com 3 páginas, detalhe, um recurso só admite 150 caracteres, assim. Mas eu tinha que fundamentar para o meu aluno saber por que a questão cabia recurso. E a conclusão era o recurso. E aí a IBFC teve que dizer, realmente, negão, nós erramos. Mas nenhum professor colocou recurso, ninguém foi contra o gabarito preliminar da banca. Vencemos a IBFC. E a IDECAN também, viu, Simone? Simone fica pé da vida. IDECAN. IDECAN é cliente nosso. Vamos aqui, então. Você já viu? Deu certo. Tinha gente que já estava tinha gente que estava fora do páreo. E aí, com essas 6 questões, voltou à competição. Mas isso a Globo não mostra, né? Não são os grandes quem dão a cara a bater. Será que é a letra D mesmo? Veremos. O Exército adotou farda. Essa questão não está repetida? Ah, tá não. Só o enunciado mesmo. Azuis marinho. Você já sabe que é azul marinho. Letra C. Falamos com 2 surdos mudos. Surdos mudos e não surdo-mudos. Letra D é a que temos para o momento. Fui a um casamento diferente. As madrinhas usaram conjuntos amarelo canário. Meu Deus, ainda tem esse amarelo que eu não sabia. Tem que ter uma especialização. Resposta correta, letra D de salário. Letra D de serviço público. Sim, eu coloquei nos meus grupos hoje de WhatsApp, mas pode ser que você não tenha visto, ou nem faça parte desses grupos, mas o prefeito de Mossoró reafirmou o concurso público para o 2º semestre, nós só temos 1 mês e alguma coisa para virar o semestre, ele ratificou, portanto, que haverá concurso para a Prefeitura de Mossoró, inclusive para a área da educação, certo? Fez uma entrevista ontem, no meio de comunicação, numa rádio, e ele, inclusive, botei o vídeo e o texto lá para quem nos acompanhar, já saber deste detalhe, que nós estamos às vésperas de um concurso, o concurso da 2ª maior cidade do estado. Questão número 7. Vamos estudar, que a mata de filço. É caro, viu? A Rocha, faz teu nome, Alcileide. Faz teu nome, que tua caveira a gente já faz muito tempo. No verso, há tempos treino o equilíbrio sobre. Há tempos treino o equilíbrio sobre. Destacam-se 2 verbos.
o verbo haver, a e treino. Desse jeito, viu, minha querida? Se liga aí nos babados. Vamos, então, para o que se pede. Ao analisá-los com atenção, é correto afirmar que, letra A, o verbo a é impessoal e poderia ser substituído por existir. Oi? Pode, gente? Não. Não pode ser trocado por existir, porque o verbo haver aqui está falando sobre tempo decorrido e não sobre existência. Pegadinha do malandro aqui. Tem gente que é meio coisado. Se é realmente o verbo haver, ele pode ser para passado e pode ser para existência. Então, eu posso trocar o verbo haver por existir. Posso? Depende da conotação que o verbo está sendo empregado. Letra B. Treino está no singular, concordando com um substantivo equilíbrio. Valha. O verbo treino, ele concorda com quem? Com ninguém. Eu treino. Quem treina, treina algo ou alguma coisa. O que é que eu treino? Eu treino o equilíbrio. Que nem há necessidade de concordar, porque o objeto não necessariamente precisa concordar com o verbo. Eu treino as galinhas para a fuga. Não precisa concordar. Então, aqui, treino está no singular, que é um verbo, e concorda com o substantivo equilíbrio. Não. Equilíbrio é objeto. Objeto não. Verbo não concorda com o objeto. Verbo concorda com o sujeito. Letra C. A está flexionado na primeira pessoa do singular, assim como o treino. Tá certo? Não. O verbo haver é impessoal. Não tem pessoa. Portanto, ele não se conjuga em pessoa. Impessoal. O verbo treinar está na primeira pessoa, mas o verbo haver está no infinitivo. Não. Não está no impessoal. Zulive. Letra D. O verbo treino concorda com um sujeito que não está explícito no verso. Elementar é óbvio. O sujeito aqui é oculto. O verbo está na primeira pessoa. Eu treino é um verbo que está conjugado, concorda com o sujeito que não está explícito. O sujeito é desinencial, implícito ou oculto. Certo, certo, certo. Letra E, o verbo a poderia facultativamente concordar com o substantivo tempos. Não. O verbo concorda com o sujeito. Não há essa facultatividade. Não é opcional. Ele vai aparecer assim porque ele não admite sujeito. Não tem que nada estar concordando com ninguém. O verbo haver não é todo mundo. Em essa parcialidade é tanto mais gritante quando todos sabemos. Acho que é quanto todos sabemos. Ocorre um exemplo de concordância ideológica denominada de silepse. Aqui nós temos um probleminha. Silepse é uma concordância de ideia.
não a concordância gramatical. É uma figura de pensamento. E aí eu tenho a silepse de pessoa e tenho a silepse de número. Por exemplo, os brasileiros somos muito alegres. Olha a concordância ideológica, uma concordância de ideia. O convencional deveria ser assim: os brasileiros são muito alegres. Mas por que eu coloquei somos? Porque o declarante, o locutor, o emissor da mensagem se incluiu no discurso. Somos pressupõe de que quem fala também é brasileiro. Então, ele se incluiu. Os brasileiros somos muito alegres. Essa concordância aí é uma silepse de pessoa. Não concorda com o sujeito, concorda com a ideia de que o indivíduo se incluiu no discurso. Certo? Isso é silepse. Outra silepse agora de gênero. De gênero, vamos ver aqui. Vocês lembravam disso, gente? Vocês sabiam da existência dessa marmota silepse? Complicadinho, né? Quando vocês já acham que sabem de tudo, aí a gramática disse, ei, tenha calma. Debrei, não é assim não. Vossa Excelência está cansado de saber. Olha, Vossa Excelência sempre é conjugado no feminino. Então, cansado é um adjetivo que deve concordar com Vossa Excelência, que é terceira pessoa, feminina. Então, correto, pela concordância nominal, Vossa Excelência está cansada de saber. Mas aqui foi colocado está cansado para que o leitor possa ter noção de que Vossa Excelência é um homem. Então, houve aqui uma silepse de gênero. Certo? É isso. Esse recurso da linguagem também está presente na seguinte frase: a linda São Paulo atrai turistas em todas as estações do ano. A linda São Paulo. Letra B, os cuidados com a higiene vêm sendo reforçados ultimamente. Letra C, cada morador deve observar a regularidade da coleta de lixo. Letra D, no país, cresce o número de denúncias de crimes virtuais. E letra E, as escolas devem rever sempre seus projetos pedagógicos. Onde você viu uma silepse? A, B, C, D ou E? Vamos ver se vocês entenderam a explicação da silepse. Letra A, gente. São Paulo é masculino. O apóstolo
dos gentios. Mas aqui nós não estamos falando do apóstolo, estamos falando da cidade. Então, a linda cidade de São Paulo atrai turistas em todas as estações do ano. Então, silepse de gênero. São Paulo, para fazer referência à cidade, à capital do estado de São Paulo, e não ao homem São Paulo. Casos genéricos, casos gerais, como se comportam. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Seguem anexo, anexas, anexo ou anexas. Se são aos processos em várias imagens, tem que concordar com imagens, né? Várias imagens. Então, seguem anexas. Seguem anexas. Eu já mato, então, letra A. Letra C. Seguem anexas ao processo várias imagens. São novas fotografias de paisagens, as mais belas possíveis. Então, eu já mato letra D. Porque letra D é possível. Se são belas, as mais belas possíveis. Letra B é a resposta correta. Não mantivemos aquelas mais antigas. Letra B é a nossa melhor resposta. Ok, gente? Deu para matar aí? Vocês viram como eu matei a questão? Só prestando atenção quem concorda com quem. Se o substantivo é imagens, então, imagens anexas. Lembre-se que o adjetivo concorda em gênero e concorda em número com o substantivo a que ele está ligado, relacionado. E aqui depois, paisagens. Paisagens belas, possíveis. Mais belas, o advérbio de intensidade, mais belas, possíveis. O adjetivo concorda com o substantivo paisagens. E depois, concordância verbal. Mantivemos, não mantivemos aquelas imagens, aquelas fotografias. Não mantivemos aquelas fotografias mais antigas. Resposta B é a que nos interessa. E a última questão da noite vai dizer que em Os Meninos, podendo não se lavam, comem demais, fumam até enjoar, apanham resfriado. Da série Porque os Homens Vivem Menos, né? Os meninos, podendo, não se lavam, comem demais, fumam até enjoar, apanham resfriados. Todos os verbos destacados estão no plural. Quem são esses verbos? Vamos lá. Lavam, comem, fumam, apanham. Por quê? Porque eles concordam com os meninos. Não é o dever de casa do verbo, não é concordar com o sujeito da oração? Quem não se lavam? Quem come demais? Quem fuma até enjoar? Quem apanha resfriado? Os meninos, que é o sujeito da oração. Onde é que está isso? Letra A, concordam com o sujeito, os meninos. Exatamente. Por que não é letra B? Indica um erro de concordância. Qual erro de concordância? Não existe, né? São vários verbos juntos. Não tem problema nenhum.
Os verbos, eles não são flexionados no plural porque estão juntos. Eles estão flexionados no plural porque eles estão conectados, ligados, relacionados a um mesmo sujeito. E letra D é uma escolha pessoal do autor. Sua inventa. Lá em Marizal dizem assim, né? Sua inventa, sua cara. O autor não tem que escolher nada aqui, ele tem que seguir a regra. Tudo certo, gente? Tudo altamente, mais ou menos? Dúvidas? Questionamentos? Ok. Então, chegamos ao fim de mais um encontro, mais 2 horas para a conta. Tenham todos e todas e todes uma excelente noite, bons estudos e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente. Dúvidas? Não. Dívidas. Valeu, Tereza. Eu também.